Atibaia está crescendo, e muito rápido. Uma decisão de desenvolvimento urbano acabou se tornando um grande símbolo. Uma escolha entre dois futuros, bem diferentes. De um lado, a expansão do jeito que a gente já conhece. Do outro, uma visão totalmente nova de como uma cidade pode, enfim, conviver em paz com a natureza. Pois é, essa citação aqui vai direto ao ponto, né? A forma tradicional de construir cidades, cobrindo tudo de asfalto e concreto, não resolve de verdade o problema das enchentes. Na real, ela só joga o problema pro vizinho do lado ou pior, para as próximas gerações. Ok, pra gente entender o que está em jogo em Atibaia, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Porque, historicamente, o jeito que a gente desenha nossas cidades e o jeito que a natureza lida com a água, bom, eles vivem batendo de frente. Olha, por mais de um século, a engenharia tratou a água quase como uma inimiga a ser dominada. Rios foram espremidos em canais, foram enterrados, viraram valões de esgoto. Tudo isso na crença de que era possível separar a cidade do seu rio. O problema é que essa conta não fechou. O resultado foram inundações cada vez piores, o que está forçando todo mundo a repensar essa lógica. Uma cidade não é uma ilha. A verdadeira unidade de planejamento da natureza não é o município, é a bacia hidrográfica. Cada ação, cada metro quadrado de asfalto numa parte da bacia vai ter um eco, uma consequência, em todo o resto do sistema. Agora sim, com esse panorama em mente, vamos dar um zoom. Vamos ver como esse problema global está se desenrolando num lugar bem específico, a região do Mar Meleiro. Essa imagem aqui dá uma ideia do tamanho do desafio. Essas áreas em vermelho no mapa mostram onde estão planejando construir 9 loteamentos. O detalhe é que eles ficariam bem numa área que é, digamos, estratégica para o equilíbrio ambiental da cidade toda. Funciona como uma ponte, um elo ecológico que conecta duas áreas de conservação enormes, o Parque Estadual do Itapetinga e a Área de Proteção Ambiental do Rio Atibaia. Estamos falando de aproximadamente 2.700 novos lotes. É um aumento gigantesco na ocupação, e justamente numa das áreas mais sensíveis e importantes para a água do município. Então, a grande questão é, o que acontece quando se coloca tanto concreto, tanta gente, num lugar como esse? A resposta não é simples. Esses são os 3 impactos principais. E o mais importante é entender que eles não são problemas isolados, sabe? Eles se alimentam, um agrava o outro, criando um cenário de muita vulnerabilidade para a cidade inteira. Este é o mapa oficial do Serviço Geológico do Brasil. As manchas em azul claro mostram exatamente onde a água costuma inundar, bem em cima dos bairros que ficam rio abaixo. A área em amarelo e vermelho indica risco de deslizamento, ou seja, o projeto está colocando mais água e mais peso numa área que já é classificada como de risco. E tem mais, a topografia do lugar. A diferença de altura entre os novos loteamentos, que ficam lá no alto, e os bairros que já existem mais para baixo, passa de 100 metros. Isso cria uma rampa natural para a água da chuva, que vai descer com uma velocidade e uma força enormes. E o mais grave, vai destruir áreas úmidas, que são as verdadeiras esponjas do ecossistema, aquelas que absorvem a água da chuva e a liberam aos pouquinhos. Mas o impacto não para na água, não. Esse desenvolvimento pode criar um verdadeiro efeito dominó ecológico, quebrando conexões que são vitais para a natureza. Para a gente entender o tamanho do risco, precisamos falar dos corredores ecológicos. Pensa neles como se fossem as grandes estradas que os animais usam para se mover entre diferentes áreas de mata. Sem esses caminhos, as populações de animais ficam isoladas, sabe? E acabam enfraquecendo. E o que deixa tudo ainda mais delicado. A área dos loteamentos está dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual do Itapetinga, da área de proteção ambiental do Sistema Cantareira e também de um corredor ecológico municipal. São várias camadas de proteção legal que, no mínimo, levantam muitas dúvidas sobre a viabilidade dessa ocupação. E, para fechar essa lista de preocupações, o risco de incêndio. Aumentar a presença de pessoas ali na beiradinha da floresta significa aumentar drasticamente as chances de uma faísca começar um grande incêndio. Mas, e se existir um outro caminho? A filosofia por trás dessa alternativa é usar a própria natureza como se fosse uma infraestrutura. Em vez de lutar contra os processos naturais usando concreto, a proposta é trabalhar com eles. É trocar a infraestrutura cinza pela infraestrutura verde. A engenharia antiga, a cinza, basicamente briga com a água, com canos e concreto para mandar ela embora o mais rápido possível. Só que isso só empurra o problema para o vizinho de baixo. Já a abordagem verde, ou de cidade esponja, faz o contrário. Ela trabalha junto com a natureza para absorver a água ali mesmo onde ela cai. Essa proposta alternativa se baseia em 2 grandes ideias: criar parques lineares ao longo dos rios e córregos e um projeto principal. O Parque Puma seria uma solução com múltiplos benefícios. Ele protege o cerrado, conecta a vida silvestre, cria uma nova área de lazer para todo mundo e, o mais importante, funciona como uma esponja natural gigante. O jeito que uma comunidade se relaciona com seus rios diz tudo sobre sua visão de futuro. É uma escolha clara entre continuar repetindo os erros do passado, que a gente já sabe que levam a desastres, ou construir um futuro mais seguro. E essa decisão de Atibaia não acontece isoladamente, sabe? Ela reflete um alerta global da ONU sobre o que eles chamam de falência hídrica. O relatório mostra que estamos destruindo exatamente os sistemas naturais que nos dão água. O que está acontecendo no Mar Meleiro é um exemplo perfeito, em escala local, dessa tendência mundial. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. De um lado, um modelo de desenvolvimento que pode piorar enchentes e destruir ecossistemas vitais. Do outro, a oportunidade de crescer de uma forma mais inteligente, integrada com a natureza, construindo uma cidade mais segura para todo mundo. A escolha que for feita agora vai desenhar a paisagem e a vida em Atibaia pelas próximas gerações.